Fluminense 2, Grêmio 1, pós-jogo, análise pocket da estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Fluminense vence a sua primeira partida no Brasileirão já na estreia. Teve ano que isso demorou muito para acontecer. Dessa vez não foi, então é um pós-jogo alegre, é um pós-jogo feliz, é um pós-jogo de vitória, é um pós-jogo que bota o Fluminense com 5 jogos na temporada e 4 vitórias. 2 contra times da Série A, uma dessas vitórias, né, das 4, com um time completamente alternativo. Então é um pós-jogo positivo pensando em vitória, gente. Estrear no Brasileirão, fazer 3 pontos, vou te dar só um exemplo, tá? Em 2019 a gente demorou até fazer 6 pontos. Pior, né? 2024 a gente demorou bastante para fazer 7 pontos, né? A gente chegou a 6 e ficou ali preso até a 14ª rodada, se eu não estou enganado. Então 3 pontos no Brasileirão jamais vão ser motivo de reclamação. Acho que a gente precisa separar. Antes eu falava, Carioca eu quero ver desempenho, quero ver futebol, Brasileirão quero ver ponto, porque eu sei que a evolução ela acontece e é constante no campeonato. O jogo de hoje contra o Grêmio, ela mostrou coisas boas, eu diria que até se a gente pensar em melhorar, ela mostrou coisas boas também ao deixar evidente alguns problemas que o Fluminense tem. Mas antes deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, a gente vai falar da vitória por 2-1. Deixa eu só mostrar minha garrafinha nova da Golcase, eu vou deixar o link da Golcase aqui embaixo na descrição pra você ir lá comprar com o cupom JORNADA. Garrafinha, flip, tem canudo e tem como beber assim também, ó. Mas prefiro o modelo do canudo. E ela ainda tem a MagSafe aqui, ó. Você bota aqui, por exemplo, eu consigo fazer a live segurando uma garrafinha e a garrafinha vira até uma capa. Então, usa o link que tá aqui na descrição da Golcase, tá? Vamos lá, cara. Eu abro a estatística do jogo e eu vou ver aqui estatísticas muito parecidas. Posse de bola, 52 a 48. Finalizações, 10 pro Fluminense, 12 pro Grêmio, mas no gol 6 do Fluminense, 3 do Grêmio. Chances perigosas, 3-2. Um jogo muito parecido, só que não foi assim parecido constantemente. O time do Fluminense começa o jogo muito fulminante. O Grêmio é um time que marca mal, porque ataca muito. A trinca de meio de campo deles tinha Dodi, Arthur e Edenilson. 3 volantes, mas nenhum era primeiro volante efetivamente. O time do Grêmio efetivamente... Perdão aí pelo barulhinho, vou ter que segurar aqui por causa do barulho em volta. O time do Grêmio efetivamente não é um time que seja reconhecido, os times do Luiz Castro. Não são times que sejam reconhecidos como grandes marcadores ou algo do tipo. Mas claramente deram espaço e o Fluminense aproveitou. Os primeiros 20 minutos, mais ou menos, são espaços do Fluminense na frente da área do Grêmio, que não tinham um cincão ali para poder marcar. Laterais que não marcavam tão bem também, deixavam espaço, apesar do Marlon ter feito uma boa partida. E o Fluminense aproveitando disso, com o Lúcio Acosta recebendo bola, o John Kennedy recebendo bola e conseguindo abrir para os lados. Qual que era o problema? Que os dois pontas não estavam conseguindo executar com perfeição os lances. O Serna tem um lance de perigo no primeiro tempo, o Canóbio praticamente nenhum, a não ser inícios de jogadas que ele consegue. De onde poderia vir isso então? Do centroavante ou do próprio Lúcio Acosta? O Lúcio errou muito no primeiro tempo e sobrava para o John Kennedy, que praticamente não finalizou. Acho que no primeiro tempo não deve ter tido nenhuma finalização. Teve apenas uma única de uma bola enfiada que veio de uma jogada pelo meio, efetivamente, né? Mais uma vez um passe do Martinelli, um bolão do Lúcio Acosta. O único acerto do Lúcio. O John Kennedy saiu cara a cara, não conseguiu finalizar. E aí vem uma questão de contexto, que eu acho que a gente fala bastante, precisa falar bastante sobre isso quando a gente fala de Everaldo, mas principalmente de Freitas. Que é, alguns jogadores têm um alvo gigantesco em cima deles, a ponto de qualquer coisa que eles façam, principalmente que reproduzam a opinião que a gente já tem, chamar a atenção e fazer com que a gente perceba esse problema. O Freitas é esse jogador e de certa maneira, o John Kennedy é o inverso do Everaldo. O John Kennedy perdeu um gol no primeiro tempo, começa o segundo tempo bem, mas a partida não foi muito boa, né? Não termina com gol, não é um super brigador, não marca tanto na frente. Acho que isso, inclusive para aqueles que estavam desesperados de o Fluminense, de repente, o John Kennedy iludir uma galera e não contratar um 9, acho que não precisa se preocupar tanto assim. Porém, cara, ainda falando de primeiro tempo, isso não dura tanto tempo. O Grêmio acerta a marcação, o Fluminense começa a tentar as mesmas coisas que fazia no início do jogo, já com um Grêmio um pouco diferente. E o primeiro tempo termina com o Grêmio tendo uma grande chance, efetivamente, com Carlos Vinícius e com um erro de bola aérea. Teve uma jogada pela direita, o cruzamento vem, da direita deles, o cruzamento vem, o Edenilson está livre dentro da pequena área, dentro da grande área.
E o James está correndo porque está com o Edenilson e com o Carlos Vinícius, porque o Freitas está subindo porque tem um volante entrando sozinho. A marcação toda descoordenada. A marcação de defesa do Fluminense, e aí eu acho que principalmente em razão desse descoordenar que acontece dentro da grande área, ficou com o Carlos Vinícius sozinho no primeiro tempo. Sorte que a bola veio no Edenilson, ele cabeceou de ombro. E com o Carlos Vinícius sozinho no segundo tempo para fazer o gol do Grêmio. São lances assim, semelhantes, só que no segundo tempo teve desvio para o Carlos Vinícius no meio. E é um problema, a bola aérea do Fluminense é o quinto jogo, eu tô aqui falando acho que desde o terceiro eu falo. É o quinto jogo do Fluminense, que o quinto time que a gente enfrenta faz gol de bola aérea na gente. Os outros 4 foram de escanteio, esse foi de bola aérea, de cruzamento. É um problema, e se não achar que é um problema, vai continuar tomando. Mas antes disso, a gente teve uma volta pro segundo tempo, mais uma vez, um início de tempo fulminante do Fluminense. O primeiro gol, eu acho que o maior mérito do primeiro gol vai pro oportunismo do Nonato, que faz o gol efetivamente, vai ser papai, botou bola debaixo da barriga, muito legal. Mas vai para perseverança dos jogadores. O cruzamento do Canóbio de esquerda não é bom. O domínio do Serra não é tão bom e o passe não é... O domínio do John Kennedy e a tentativa de proteção não é boa, apesar de no final das contas ele conseguir ganhar e tocar para o lado. Todo mundo errou e foi acertando. O chute do René, com o desvio, era um chute quase indefensável. O Everton fez uma defesaça. O Canóbio faz o gol. Perdão, o Nonato faz o gol. Esse gol é um gol de perseverança que no Campeonato Brasileiro essa perseverança te custa, né, te dá 3 pontos. Isso foi muito importante naquele momento. Por outro lado, manter nessa perseverança era o que o Fluminense precisava ter feito. E não era só no passe espetacular de esquerda dado pelo Martinelli, que o Canóbio estava saindo cara a cara e perdeu. A gente teve 2 vezes saindo cara a cara com o goleiro, além dos 2 gols que a gente fez. Olha o espaço que eu falei que tinha na frente da área. O Canóbio perde o gol, o Everton faz a defesa. Não só na jogada ensaiada, a primeira jogada ensaiada do escanteio, que vai resultar num chute do Martinelli para uma defesaça do Everton. E não só depois de fazer o segundo gol, também em outra jogada ensaiada de escanteio, com um jogador que não estava bem no jogo, o Lúcio não estava bem no jogo. Mas acerta um chutaço de primeira que quem tem qualidade vai acertar. Quem não tem qualidade tenta, mas só vai acertar quem tem muita qualidade. Um chutaço pro Lúcio fazer o 2-0. Depois disso, o Fluminense deveria ter perseverado para matar o jogo. Teve pelo menos 4 contra-ataques, que eram 3 contra 3, 4 contra 4 num campo inteiro. Tinha meio campo ainda para correr. E o Fluminense desperdiçou, seja por passe errado do Ganso, seja por erro de escolha de jogada, seja por tentativa de drible do John Kennedy, seja porque o Serra não apareceu, seja porque o Canóbio correu errado. Não importa, perdemos muita oportunidade quando estava 2-0. O Grêmio mexeu e acertou. Tirou os 3 volantes, tirou um deles especificamente para colocar o time um pouco mais à frente, tirando o Dodge e botando o William. Deu uma adiantada, botou mais presença e botou o Pavão para jogar em cima do Samuel Xavier. Porque até então, quem estava jogando por aquele lado, o Grêmio tinha de um lado o TT, mais centralizado o Carlos Vinícius, e na outra ponta tinha o Amuso, que eu até esqueci dele, nem lembrei de falar. Porque de fato não apareceu dentro do jogo. Quando bota o Pavão incomoda o Samuel Xavier. E um Samuel Xavier que até então passava mais ileso, passa a não passar ileso, justamente porque tem alguém jogando em cima dele e o Pavão começa a incomodar muito pela esquerda. O gol do Grêmio sai de um cruzamento, de um escanteio que saiu pela esquerda, a bola é rebatida, volta para outro cruzamento da esquerda e uma cabeçada para o meio para o Carlos Vinícius estar sozinho, já falei do problema de bola aérea. O Fluminense, a partir desse momento, passou a ficar muito mais inseguro. O lançamento que o Freitas dá no primeiro gol da equipe do Fluminense passou a não existir mais. Cansado, porque aí domingo, vale lembrar, o Fluminense fez um Fla-Flu cansativo, campo pesado, o John Kennedy jogou 90 minutos, praticamente 90 minutos. Você teve jogadores ali que jogaram partidas e a partida foi cansativa mesmo. Por outro lado, o Zubeldia demorou a mexer. Eu não sei se o Zubeldia ficou naquela, tipo assim, cara, eu preciso agora de velocistas para aproveitar esses espaços. Os meus velocistas estão em campo. Ele faz corretamente a entrada do Santi Moreno, mas não resolve o problema. Aí ele tenta Savarino e Ganso também, que também não resolvem o problema, e acho que nem tanto por culpa do Savarino, acho que o Ganso descalibrou em vários passos nesses contra-ataques. Vai passando o tempo, o Grêmio vai tendo chances, e assim, o Grêmio teve chance dentro da pequena área por um milagre, porque um zagueiro isolou, chutou até perto, a bola passa perto do travessão. Mas dentro da pequena área, só com o goleiro na frente, ele não soube fazer o gol. A gente tem esses 3 pontos por causa disso. O Campeonato Brasileiro não costuma perdoar essa reta final de jogo que o Fluminense fez. O Campeonato Brasileiro não costuma perdoar isso. Por outro lado, a qualidade do chute do Lúcio Acosta evidencia que o Campeonato Brasileiro costuma premiar jogadores que têm muita qualidade e são perseverantes.
O Lúcio Acosta custou um bom dinheiro ano passado e a gente sabia que ele não ia ser o cara que ia resolver jogo, correr, desarmar, cruzar, cozinhar, passar e lavar. Não ia ser esse cara que ia resolver a situação dessa maneira. Alguns defeitos ele teria, ele cansa sempre no jogo. Hoje ele tá... O toque de primeiro, o toque me voe com ele não funcionou tanto. No primeiro tempo ele tinha uma jogada que ele poderia ter chutado pro gol, ele tenta dar no serra na esquerda, acaba acertando o John Kennedy. Resolveu o jogo, no final das contas foi 2-1. O gol da vitória, entre aspas, que seria o segundo gol, sai dos pés dele um chutaço, que talvez só ele conseguisse fazer de cima para baixo. Valorize o bom passe do René também. De cima para baixo, bola quicando, entrando no canto, sem chance pro Everton. Então o Campeonato Brasileiro premia quem tem jogador, como o Carlos Vinícius, inclusive. Que o cara tem uma média de gols absurda, centroavantão, estava bem posicionado. A bola que veio para ele fazer o gol, ele fez. Quantos gols a gente já veio, quantos jogos a gente já veio aqui para cá falar que a bola que... chegou uma bola só pro centroavante, e o centroavante não faz. Seja o John Kennedy hoje, com 1 minuto, 2 minutos de jogo, seja inúmeras vezes que já foi o Everaldo dessa maneira, seja no Fluminense Vasco ano passado com o Germancano. Então, acho que isso faz parte de um aprendizado do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro e com um investimento maior de ter jogos mais, talvez, como esse do Grêmio, que não terminem com a gente tomando um empate por 1-1, porque a gente não teria nem feito o segundo gol, porque aquela bola cairia pro Lima chutar e de repente o Lima vai acertar 1 a cada 10, o Lúcio acerta 6 a cada 10. Por outro lado, não dá pra gente deixar de falar, a zaga do Fluminense é insegura, ou talvez ela seja segura demais e cause insegurança nos torcedores. Freitas e James têm o mesmo gene, né, para fazer a piada com o nome, tem o mesmo DNA. Esse lance que eu citei do zagueiro do Gustavo Martins dentro da pequena área perdendo o gol é um desarme preciso do James, que ele dá o tapa, levanta a cabeça, vai sair e é desarmado. O Freitas teve erros também de desarme, e perde a bola. É a mesma característica. Isso é muito positivo, como no lance do primeiro gol. Não é todo zagueiro que se arrisca a dar um viradão igual o Freitas deu. Não é todo zagueiro que se arrisca, como o James já fez em outros jogos, de passar por 2 zagueiros e abrir praticamente, deixar o meio-campista sozinho. Por outro lado, isso tem um risco, tem um problema, que alguns jogos pode vir a ser. Na teoria, a gente tem o Nino no meio do ano. E o 9, resolve como? Isso aí, só Deus sabe. Ou a diretoria, se bem a diretoria talvez nem saiba. A vitória por 2-1, importante começar com 3 pontos. Importante vencer a estreia, porque a sequência que se avizinha é complicada. O Fluminense estreia contra o Grêmio em casa, mas tem Bahia, que hoje ganhou o Corinthians, né, na Vila Belmiro, por 2-1 fora de casa. O Fluminense joga fora de casa, vai semana que vem para Salvador. Isso vindo de um clássico contra o Botafogo, na semana seguinte já tem clássico contra o Botafogo de novo pelo Brasileirão. Então o Fluminense tem Bahia fora, Botafogo e depois vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. É uma sequência muito pesada no início e foi bom começar vencendo aqui hoje, porque senão daqui a pouco está na terceira rodada e não venceu ainda, quarta rodada não venceu ainda. E desculpa, esse filme eu já vi já. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.